noite a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos na cidade de Santos. Hoje é dia 5 de julho, né? Junho, julho já, tá, os dois nomes são iguais, junho e julho, né? Então dia 5/7 de 2014. Nós estamos aqui reunidos com o propósito de estudarmos, né, o primeiro tema do nosso novo curso de gnose, que vai ser um curso no novo paradigma, chamado curso de gnose samarleiana sintetizada. E vai desenvolver em torno desse movimento, né, da gnose ao longo dos tempos. Na realidade, este curso faz parte de um novo temário, de uma nova sistemática, de um novo paradigma, que nós vamos estar tratando no curso de gnoses daqui para frente. Já estamos no finalzinho dos tempos, né? Como todo mundo sabe. Então ele é bem mais sintético, ele é bem mais simplificado, ele é muito objetivo, vai direto no assunto, né? Então, para falar disso, vamos, tem pessoas novas, né, falar da própria gnose. O que é gnose, como todo mundo sabe, gnose significa conhecimento, e também chamado de gnosis, né? E o conhecimento por si só, ele não anda, não se movimenta, ele precisa de pessoas, instituições para fazer isto. Então, o conhecimento gnóstico, ele se movimentou ao longo da história através de pessoas. Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai cair lá no início do mundo, né, da nossa era, na Índia, né, o movimento gnóstico se propagou por lá. A gnose era muito difundida naquela época. Vamos adiantar um pouco, 600 anos antes de Cristo surgiu Buda, né? A gnose se intensificou, o mestre da loja branca de altíssimo grau, então deu um salto de qualidade na gnose. Mas como gnose é conhecimento, e conhecimento é algo de valor, né? Tão valoroso que Jesus Cristo chamava de pérola. Pérola é algo valoroso, né? Perdão. Então, o conhecimento é poder, e quem tem o poder costuma esconder esse poder, ocultar. Então, veja bem, na Índia o poder da gnose estava na mão dos brahmanes. Quem são os brahmanes? A casta social, né, muito elevada até hoje, então ele tinha o conhecimento para ela. Então, para você ter acesso a isso que nós estamos falando aqui hoje, você precisava ser um brahmane. A sociedade mesmo, nada, né? Então estava escondido entre eles, os sacerdotes, né, brahmanes. Você vai para o outro lado, no Egito era a mesma coisa, o conhecimento, a gnose estava na mão dos sacerdotes, né? Lá tem as Ísis, tem Osíris, né? E os sacerdotes é quem comandavam tudo. E aí quem quisesse o conhecimento, os faraós, né, que eram sacerdotes também, se você quisesse o conhecimento, você tinha que ir para o Egito, buscá-lo, que estava trancado as sete chaves, né, na mão desse pessoal. E até tem no Egito Hermes Trismegisto, né, um mestre, e daí surgiu a palavra hermetismo, né, hermético, uma coisa fechada. Então o conhecimento estava restritamente a poucas pessoas e fechado, muito hermético. Então coube a Jesus Cristo, né, perceber isto, e ele então foi ao Egito, pegou o conhecimento e repassou, compartilhou, né? Hoje é fácil, tem o Facebook, né? Mas ele compartilhou, pagando com a sua própria vida por isto, para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento gnóstico. E pagou com a sua vida nas calçadas de Jerusalém, à luz do dia, como diz o venerável mestre Samael, né? E aí, antes de Jesus Cristo, quem queria o conhecimento tinha que ir lá. Então foi o Sócrates, filósofo, né? Foi o Platão, foi o Pitágoras buscar conhecimento lá no Egito. Ali da turma de Jesus Cristo, dos judeus, foram, né? Moisés, né? José, os irmãos de José, né, também foram, e José foi o primeiro administrador da história, ele conta lá
das 7 vacas do sonho, né, do faraó, e Jesus Cristo. Então foram lá fazer o quê? Buscar o conhecimento. Então Jesus repassou para toda a humanidade e ele diz: eu sou o caminho, né? Ninguém chega ao Pai a não ser por intermédio de mim. Então ele foi quem fez essa ponte de ligação das pessoas, do conhecimento, com a sua fonte, que é o Pai, que é Deus, né? Então ponte é uma passagem, não é isso? Ponte permite a gente passar de um lado do rio para o outro, né? Não sei que lá em Minas, o rio é pequeno, eles põem um pau que chama de pinguela, mas é a ponte, então permite. Então todo que é ponte, é um mestre na realidade, é um ponte, a gente chama de pontífice. Não chama o Papa de pontífice? Então é para fazer essa transição de um lado para o outro, né? Ligar a Terra com os céus, as dimensões, terceira dimensão que é a nossa, com as outras dimensões do cosmos. Muito bem, então esse conhecimento foi se movimentando, se enriqueceu enormemente com Jesus Cristo. A plenitude da gnose teve na Terra naquela época, que ele é o maior mestre de todos os mestres, né? Mas ele morre, os seus apóstolos também morrem, o conhecimento continua passando para a humanidade, passou com as cruzadas, né? Com o Santo Grau, os Cavaleiros da Tábua Redonda, né? Do Rei Arthur, passa com os alquimistas, né? Da alquimia, que queriam encontrar o elixir da longa vida e transformar metais pesados em ouro, né? Vai passando de grupo fechado em grupo fechado. A maçonaria passa desde o início do mundo, mas fortaleceu com o rei Salomão, o rei Davi por ali, e hoje ela é uma instituição que está no mundo todo, né? Então ela passou o conhecimento de uma maneira muito autêntica na época do anjo Adonai, né? Que é o mago Jefa, vocês devem ter ouvido falar nele, né? Que é o Dr. Jorge Adum, que é ele é do Oriente, né? Daquela terra lá do libanês, que lá ele veio residir no Brasil, o Dr. Jorge Adum. Mas o Dr. Jorge Adum nada mais é do que o Bodhisattva do Adonai, um anjo, né? E pouca gente sabe o que é esse, e teve aqui no Brasil. Então passou o conhecimento nessa época por aí pela maçonaria, passou pela Rosa Cruz. E aí, em 1950, surge o Venerável Mestre Samael, que pega todo o conhecimento gnóstico dissolvido por todas essas ordens místicas, dissolvido por todas as religiões, e sintetiza de uma maneira didática em 3 partes fundamentais que ele chama de 3 fatores de evolução da consciência, né? Então os 3 fatores de evolução da consciência é a síntese de tudo que tem em todas as ordens místicas religiosas. O Venerável Mestre Samael teve essa grandiosidade, né? Então ele sintetiza, a gente diz, ele valoriza. Então ele valorizou o conhecimento gnóstico. Isso em 1950, quando ele escreve o livro O Matrimônio Perfeito, tá? Então esse livro ele vai fazer uma segunda edição dele em 1961, depois de dar um curso, que nem a gente está aqui agora, para muitas pessoas. No início muita gente estava no curso, e aí no fim ele termina, ele deixa até escrito no livro, que ele terminou com 2 ou 3 pessoas. Então ele desanimou, resolveu acabar com a gnose, com o curso, né? Não tinha mais razão para ele ir em frente, ninguém queria aprender. Ele diz, o pessoal até se encanta com a Arcana ZF, com as divulgações e tudo, mas depois de um tempo vão sair e ninguém quer mais, então vou fechar. Mas aí ele é chamado, né, nos mundos internos, ele lá até no México, né? Ele é chamado lá para o castelo de Chapultepec, né, onde ele vai receber lições dos astecas na outra dimensão. Aí eles falam para ele, o seguinte, ele vê lá pouquinhas pessoas, né, fazendo a lição, e ele já liga logo, na Terra também é igual. Ele só não largou aquelas 3 pessoas, ele fala por amor, com pena de deixar sozinho na humanidade. E aí ele pega um ânimo, né, e surgem muitos livros, surgiu um movimento gnóstico que se fundamentou no mundo todo, né,
e cresceu muito a gnose. Nessa época, na América aqui do Sul, na América Central, tinha país que tinha cerca de 97% da sua população de gnósticos. Então, como cresceu o movimento, né? Mas ele percebe que a coisa começa a complicar, né? Samael, né? Que vai morrer em 77, e que o povo já está fazendo muita coisa errada. Então ele começa a reformular o movimento, né? E aí ele começou a separar o joio do trigo, colocando o joio de um lado, o trigo do outro, e ele percebeu que não tinha mais tempo para isso. E aí ele pega e encarrega um discípulo dele, né? E diz, ó, você vai colocar ordem, então vai ser a nova ordem. Então o pessoal engana quando pensa que é o venerável mestre Rabulu que fundou a nova ordem. Na realidade foi o venerável mestre Samael, né? E o venerável mestre Rabulu deu continuidade à autêntica doutrina gnóstica samaeliana, né? Então, aí, quando Samael começou, já foi feita uma seleção. Nós estamos aqui hoje para falar de seleção. Não a seleção da Copa do Mundo, mas a nossa. Então foi feita a primeira seleção. Então aquele pessoal do joio, né, que era atrelado ao movimento gnóstico de parte comercializada, ficou de um lado. Eles continuam até hoje. Tem cerca de 50 instituições que comercializam, que vendem os livros, que ficaram ricos, né? Tem gente que está riquíssima, né, com gnose, né? Mas não é isso que o mestre quis, né? O mestre quis uma gnose destituída de parte material, sem venda de nada, né? Como Jesus Cristo, sacrificando pela humanidade. Então essa parte da gnose que ficou de lá, eles não sacrificam pela humanidade. Pelo contrário, sacrificam a humanidade ao vender os seus produtos. Como faz hoje as religiões, né? O comércio lascado, né? E tem até carnê hoje em dia para o camarada pagar a prestação, pagar o dízimo, e quando não paga estão arrumando um jeito de colocar no SPC. Tudo isso está acontecendo. Então, aí foi feita uma seleção dos que acompanharam o Rabulu, que foram muito poucos, e a maioria ficou lá, do outro lado, se chamou de nova ordem, de velha ordem. E o que veio com essa Rabulu, nova ordem. Então, o venerável mestre Rabulu pegou aquela doutrina gnóstica, valorizada pelo venerável mestre Samael, e sintetizou. Por exemplo, o venerável mestre Samael tem um livro Três Montanhas, que é desse tamanho, extraordinário. O Rabulu fez a mesma coisa num livro desse tamanho, chamado Síntese das Três Montanhas. Agora, por que ele pôde fazer isto? Só pode fazer isto um iniciado, um grande mestre, que tem o que a gente chama de capacidade de síntese, que é uma faculdade da consciência desenvolvida. A pessoa, se nós seguirmos no caminho, a gente vai chegar nessa capacidade de síntese. Então é aquela pessoa que comunica com uma palavra. Saibam vocês, tem alguém aqui que é professor de português, comunicação. O bom comunicador não é aquele que fala, né? Que fala muito. O bom comunicador é o que fala pouco e comunica-se muito. Então comunica até por gesto. O que você tem que dizer num livro, com a palavra ele faz entender. Então esse é o comunicador. Então o venerável mestre Rabulu fez isso, na simplicidade, um linguajar simples, ele era do campo, né, analfabeto, né, praticamente. Então ele sintetizou, o povo não gostou, porque ele tirou todo o comércio do movimento gnóstico, não se vende mais nada, tirou toda a parte mística, né, das práticas que eles queriam, estavam cobrando para fazer monastério, cobrando dos missionários, depois o missionário tinha que cobrar das pessoas, ou seja, ao invés de sacrificar pelas pessoas, sacrificavam as pessoas. E aí, então, a nova ordem do venerável mestre Rabulu foi até o ano de 2000. Então, da gnose valorizada, passou-se para o movimento gnóstico cristão universal sintetizado. Está entendendo? Então, do movimento cristão universal valorizado pelo venerável mestre Samael, passou para o movimento gnóstico cristão universal sintetizado pelo venerável mestre Rabulu. E isso foi para 156 países também, né? Eu passei por essas épocas todas quase, né? E só aqui em Santos a gente tinha os grupos de estudos e tinha os instrutores, e numa conferência, quando ela começava como hoje, de curso, início de curso, tinha 100 pessoas, né?
E foi crescendo, foi crescendo. Mas aí ele morre no ano 2000, o grão-mestre Samael teve a ele, a quem deixar o comando do movimento gnóstico, e ele não teve a mesma sorte. Não tinha nenhum discípulo à altura de conduzir o movimento, que tem uma qualificação para isto. No caminho vocês vão descobrir. Quando o discípulo chega à quinta iniciação, ele recebe o cajado, que é o símbolo do pastor, né? E o pastor faz o quê? Conduz ovelhas. Então, só da quinta iniciação de Mistérios Maiores, quando o discípulo despertou a quinta serpente, criou o quinto corpo astral, né? O quinto corpo existencial do ser, é que ele pode ser chamado um pontífice, ou seja, ele pode conduzir ovelha do Pai, que somos nós, né? Então, todos os pastores das mais diferentes 60 mil religiões, os padres, os papas, são todos condutores de ovelhas não qualificados, compreenderam? Não, nem sabe o que é essas iniciações. Então, como diz o mestre Samael, são cegos guiando cegos, né? E quando o cego cai no abismo, o que acontece com seus guiados? Todos caem, né? Então não são pontífices, apesar do Papa ostentar o título de pontífice, né? Ia ser bem mais humilde agora, mas os outros ostentavam, né? Ele não é pontífice perante os mundos internos, ou seja, não consegue ligar ninguém daqui aos céus. E a função da religião o que é? Não é religar? Então não é ponte, não liga. Bom, então o mestre Rabulu vai, não deixa ninguém, ele destitui a nova ordem. Então hoje não temos nem a velha e nem a nova, né? Não temos nem a gnose valorizada e nem a sintetizada. O que aconteceu? 2000 para 2014, né? Em apenas 14 anos, e nesse tempo é que nós entramos, né? Vocês estão aqui. Aconteceu a avacalhação total da gnose pelos falsos mestres, os mitômanos, as instituições comerciais, né? Ficou tão depreciativa a gnose, um gnóstico, falando na palavra gnóstico, é como um político, é arriscado, não soa bem, né? Todo mundo. Então é assim que ficou a gnose por causa desse pessoal, desses falsos mestres mitômanos, né? Que pegaram e comercializaram. Então ela foi desvalorizada. Aí o que aconteceu? Como a divindade da nota em pingo d'água, né? Esqueceram que tinha uma pessoa ainda viva do tempo do mestre Samael, foi consagrado por ele como missionário, né? E foi referendado pelo mestre Rabulu, contemporâneos a eles, né? Contemporâneo a ele, chama-se Jorge Velez Restrepo. A gente chama de apóstolo Jorge, né? Velez Restrepo, que é um missionário internacional. Então ele estava fazendo o serviço dele muito isoladamente, já no fim da vida, abandonar tudo, mas abandonar tudo não, ia descansar, né? Diante desta desvalorização, dessa avacalhação da gnose, né? Está na mão da loja negra, ele começou um movimento de revalorização do movimento gnóstico cristão universal, que já dura alguns anos, e ele conseguiu resgatar muitas coisas, né? Então, e a gente estava aqui fazendo um trabalho, né? Isoladamente, sem nenhum compromisso, a gente não tinha nenhum compromisso com a nova e nem com a velha ordem, né? Que era da Guissal, da Associação Gnóstica Samael Onveor, da onde o Marcelo entrou, vindo da maçonaria, né? E ele entrou, se deu bem lá com a gente, aí gostou e falou, pô, é aqui que eu vou. Mas ele percebeu que essa nossa associação gnóstica, que é a Guissal Samael Onveor, ela estava atrelada à turma antiga. E eu fui para lá como instrutor, porque eles não tinham, mas a minha formação, a minha maneira de ser, é tudo da nova ordem. Então eu entrava em conflitos. Aí chegou um momento que eles desistiram, ficou para nós a Guissal, ficou comigo, a Associação Gnóstica. Então eu fiquei na minha mão, com uma associação pertencente à Loja Negra, né? Porque eu fazia apenas, perceberam? Então
Aí o que eu fiz? Aí eu peguei e mudei o nome. Como a gente já tinha site, a Guissal tinha todo o vídeo, né? Em vez de chamar Associação Gnóstica Samael Alveoli, que atrelada à Loja Negra no mundo todo, e comercializa, tem sítios, tem terrenos, tem um monte de coisas, né? Às vezes a televisão mostra aí o pessoal fazendo milagre aí, curando e tudo ligado a isso daí. Então, a nossa associação a Associação Gnoseolística Samael Alveoli, tá? E continua. E aí, então, descobrimos o Restrepo, nós juntamos a ele, porque a gente fazia a defesa do movimento. Com a nossa atuação na simplicidade, a gente conseguiu desbaratar, você sabe disso, um monte de falsos mestres que tinham por aí, com vídeos, uma série de coisas, os colegas nos ajudaram, né? Conseguimos apontar, alertar, né, para os estudantes novatos. Milhares deles não caíram nas garras desses falsos mestres, senão eles teriam se desvirtuado para sempre. Então a gente teve um papel que já foi cumprido, né? Aí esse movimento de defesa nossa juntou com o movimento de revalorização do Restrepo. Então hoje nós temos o movimento gnóstico cristão universal revalorizado. Então falei para vocês agora do movimento do valorizado, passando pelo sintetizado, foi avacalhado, foi depreciado, desvalorizado e agora revalorizado. Só que o tempo corre, né, e o tempo acaba, não temos mais tempo para ninguém, tá? Então o Restrepo chamou a todos nós e falou: olha, Maurício, sabe disso, né? Eu falo para vocês, vocês também sabem, nós temos 29 anos. 29 anos, para mim que estou velho, beleza, né? Poxa, 29 anos eu não vou viver nem isso, mas para vocês jovens, para as crianças, né? Como é que vai ficar? Né? Então, até 2043 é o tempo que nós temos, que a Loja Branca garante, né? A possibilidade da a gente estar existindo aqui, só que a cada dia em condições piores, de caos, de violência, caótica mesmo, né? E aí, o que vamos fazer? Então, vamos chamar o pessoal, a gente não definiu, né? Aqueles que estavam na velha ordem foram definidos, né? Foram julgados, não deram nota, não quer saber mais de gnose, o cara desse vai pro bar beber cachaça, fazer um monte de coisa, mas gnose não dá mais, ele não quer. Na nova ordem também foi feita a seleção, né? O mestre Abu chamou antes de morrer, deu uma tarefa para nós que estávamos lá. Alguns passaram, ficaram, a maioria não passou, rodou também. Eu tenho exemplo disso de centenas de amigos, né, que vêm aqui em casa, até a minha família, todos eram gnósticos. Hoje a palavra gnose eu não posso nem pronunciar aqui. Então o pessoal foi cortado, selecionado em cima, né? Perde todo o anelo, perde todo o entusiasmo, não quer saber mais da parte espiritual. Então aí que nem os doidos curtindo a Copa do Mundo, né? Agora você chamava um bate-papo deste, né? Então, selecionado. E aí, você tem bem próximo mais nada, né? Mas nós temos essa possibilidade de nós irmos agora para a última seleção, ir para a terceira possibilidade de resgate, a terceira oportunidade e possibilidade de salvação da nossa alma. Tá? Vamos ver qual foi a primeira. Quando começa tudo aqui nessa terra, né, é dividido em raças, são 7 raças raízes, né, 7 períodos, cada um deles de 925.964 anos, mais ou menos, tá? Então nós estamos nesse período, vamos pegar o quinto, 25.964 anos, passando em 4 idades, ouro, prata, bronze e agora ferro, que é a última. Então o coração endureceu o ferro, né? A gente estava falando lá dos astecas, né? Então, nessa nossa quinta raça, que se originou da Atlântida, foi a quarta, a gente estava falando do México, que ele teve lá do mexicano, né? Ele visitou os tempos. É um tempo que nós tivemos para sair dessa mecânica, dessa roda. E aí, a primeira saída, quem sai se libera, né?
nós não queremos religar, ou seja, nos libertarmos. Libertar do quê? Da roda do Sansara, das leis, dessa mecânica, desse sofrimento, que é ficar renascendo, reencarnando, né? Ou seja, o mestre disse, nós estamos condenados à pena de viver, e não achamos como sair disso, não achamos o pontífice, né? Então, os primeiros foram os que se mistificaram, receberam conhecimento, colocaram em prática e foram. Krishna, Buda, Jesus Cristo, São Francisco de Assis, Joana d'Arc, para falar das mulheres que vocês estão aí, né? A Maria, a mãe de Jesus, a Madalena. Então esses foram, se iniciaram e foram para o absoluto. Livraram da lei, do Sansara, da mecânica para sempre. São seres eternos do absoluto. Somos nós? Não. A gente está aqui, preso às leis, às rodas, né? Condenado a aprender a viver, suportando tudo isso. Então sobrou para nós a segunda possibilidade, nesse desenrolar desses 25.964 anos. Foi passando, a gente já passou pela idade de ouro, a nossa essência, a nossa alma passou pela de prata, a de bronze, e agora se cumpre com a de ferro. Ou sai dela ou vai de novo, né? Então, não tivemos, ficou a segunda. Qual a segunda possibilidade de sair da roda? A segunda possibilidade de se emancipar é ir para o Nirvana, que não é absoluto, não é para sempre, mas são eternidades. E o Nirvanis, você já deve ter ouvido falar, os Nirvanis, quem são? São os anjos que a Bíblia chama. Os anjos nas suas 9 hierarquias: anjo, arcanjo, potestade, possessões, dominações, tronos, querubins, serafim. Então tem serafim, já diz o nome, serafim da escala angelical. Por ali você fica no Nirvana, morreu, não progride mais. Se quiser ser um Cristo, tem que vir para classificar. Também não somos anjos, então a gente perdeu a segunda possibilidade na movimentação, né? Através do tempo. Ninguém de nós está no Nirvana, não somos anjos, né? Talvez sejamos meio capetas, né? Então a gente tem a terceira possibilidade de livrar da roda ainda. Qual a terceira? A terceira será dado a oportunidade para aqueles que ainda negam o mundo espiritual, que não foram selecionados, a alma busca, né, para essa ligação, fazer o trabalho interno nesses últimos instantes. Fica melhor para fazer o trabalho, porque tudo é favorável, tudo é contra a gente, né? Então a essência, a consciência é obrigada a trabalhar de instante em instante. Então esses têm a possibilidade agora de estar fazendo este trabalho. Como 29 anos não vai ser tempo suficiente para você se mistificar, despertar o Kundalini, criar os corpos existenciais. Não vai ter solo. Da passagem de uma raça para outra, o mundo foi acabando. Da passagem da quarta para a quinta foi descrito pela Escritura como a Arca de Noé. Essa mesma arca que nós estamos falando. A arca tem um sentido simbólico, né? Mas o mundo acabou com água. E a gente estava falando aqui, os astecas foram lá para o Golfo do México, ele me falou, Maurício, 3.000 metros, né? Então ele sabia, no momento final, foram os astecas, foram os incas, foram os maias, para lá e se salvaram por si próprios, né? Foram os resgatáveis dos Atlânticos. Então lá desenvolveram super civilizações, né? Como o Egito também sobrou, a Índia já vem sobrando desde do Lemuriano, né? Então parte da terra que sobraram, que permitiram a sustentar pessoas que estavam no trabalho, que não se sucumbiram com o dilúvio, né? E deram início à formação da quinta raça, que somos nós, a raça ariana. Agora não é assim, não temos a mesma sorte, como está na Escritura, São Pedro dizendo, Jesus dizendo, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque o mundo será totalmente destruído, como descreve Isaías, todos os profetas vão descrevendo, isso é tempo, né, para a humanidade. Vai sobrar nada, por quê? Não vai sobrar pedaço como o Golfo do México, como o Egito, como a Índia, porque não vai acabar com água, vai acabar com água e fogo. Então, é tipo de tsunami esse que a gente vê aí, vem vindo aquelas ondonas, barrendo tudo, mas não são ondas de água, são ondas de melado quente, né, do magma estourado, que os vulcões já estão aí todos ativos, né? Os discos voadores já estão 500 doidos aí voando para poder já
treinando para ir pegar o secretário, 4 caminhos, vamos falar dele já, né? E tudo isso está acontecendo. E o povão, como na passagem da Arca do Noé, continua gritando olé aí para o jogo, né? Porque a consciência não tem a noção do óbvio, a consciência já não permite mais registrar, captar isso, né? Então não vai sobrar nada, não fica pedra sobre pedra, como Jesus, ele mesmo disse, né? Não sobrará pedra sobre pedra. E como é que ficam as pessoas, né, que não foram cristificadas, não foram agilificadas, né? Então, ainda no trabalho, ainda tem o amor, a essência do amor. É assinalado, né? É assinalado é quem tem essência, é quem tem amor. O amor tem uma cor de vibração azul na nossa áurea, né? No nosso corpo vital, que a gente chama erroneamente de áurea. E isso permite a quem tem o sentido desperto, como os ETs que eles falam, que são anjos, né? Enxergar e fazer o resgate. Então, esses assinalados não tem mais solo, então vai morrer também? Não. Jesus já disse isso nas Escrituras. De 2 que estão no campo, um será levado, vocês já ouviram isso? E o outro ficará. De 2 que estão no moinho, de 2 mulheres, uma será levada e outra ficará. Então tudo isso está previsto, né? Então para o pessoal que está trabalhando, que são essas últimas, não são muitas, são pouca gente no mundo todo, tem essa possibilidade de ir para a terceira possibilidade, ser para a ilha. Então existe uma ilha no Oceano Pacífico, conhecida do pessoal gnóstico prático, né, que sai em Gina, sai em astral, vai para lá, né, para visitar. Então será o local onde vai receber esses selecionados. Que na hora H, quando tudo for estourar, esse pessoal vai continuar o trabalho, então tem a ilha. Então é a nossa missão aqui hoje, a nossa arca, né? A nossa missão é de reunir pessoas assinaladas que têm essa afinidade de conhecimento, que ainda queiram preparar para esse resgate. Como será o resgate, a gente vai ver durante todas as outras aulas, né? Mas aí voltam os mestres, todos os mestres, Jesus, Samael, Abulu, Buda, os mestres de todos os raios que passaram pela Terra em missão didática de ensinamento. Então foi um momento que plantou a semente. Jesus fala disso. Essa semente ela teve que crescer, né? Então tem um momento que tem que colher, então agora é o momento da colheita. Eles voltam para o resgate em missão de resgate, eles não voltam mais para ensinar. Isso já foi ensinado para todos, né? Só falta a gente dar lição agora, né? Então eles voltam, então será feito o resgate para a ilha, assim como os astecas foram para lá na época, os incas, né? O Noé nada mais era, não sei se você sabe disso, que é o Venerável Mestre Abulô, o Venerável Mestre Samael, consertando, ele pegou, levou o pessoal lá da Atlântida para a meseta central da Ásia, né? Que é o Himalaia muito alto, e ali começou a outra raça, que na escritura tem o nome de, ele tinha o nome de Manu Vaisvata, né? E nas escrituras Noé. E agora ele vem com o nome de Samuel mesmo. Samuel é um deu hora para fazer o ajuntamento daquelas sementinhas que foram plantadas por ele lá na 1950, né? Recebeu todo o ensinamento para ver as que vingaram, as que deram, que vão poder ser colhidas. Infelizmente a maioria se perdeu, né? Então vem missão de resgate. Então, quando vai dar isto? Da agora até esse tempo que nos resta. Tem que ser evacuada porque a terra não vai ser mais terra, né? Vai ser água, melado, fogo, né? E aí, o que vamos fazer lá? Bom, eu estou salvo? Não. Isso é muito simples. Para nós seria muito assim, exultante, né? Poxa, escapei de uma catástrofe, né? Escapei de tudo. Mas para a divindade não, é apenas uma oportunidade de nós continuarmos o nosso trabalho. A gente vai ser colocado num local, talvez em condições diversas, né? Que não tem televisão, não tem Copa do Mundo, não tem isso, não tem aquilo, perdão, não tem novela, né? Não tem jogo. E aí, como é que faz se a pessoa não está trabalhando? O ego vai ferver, vai ter confusão, então quem tem ego não vai. Tem que estar trabalhando, né? Dissolver boa parte dos agregados psicológicos, dos erros, para poder, ali no sacrifício, continuar seu trabalho de liberação da sua alma, né?
até que na arca não ficava o pessoal lá dentro e jogava assim um raminho, saía o pombo, o corvo, né, para ver se tinha onde pisar. Mesma coisa agora. Então diz o mestre, o pessoal vai ficar ali, vão passar alguns anos, talvez a pessoa que a gente, é uma pretensão, a pessoa vai por ali, morre, desencarna e reencarna de novo, tem como, né? Está garantido. Até que passaram muitos e muitos anos, a Terra volta a cumprir seu ciclo, já vai ter condições de vida, essa pessoa vai ser inserida então na sexta raça. Compreendeu? Vão fazer parte da sexta raça, que é a raça Coradia. E os outros que não foram para o terceiro caminho, é a terceira possibilidade de salvação da alma, né? E ainda tem a quarta possibilidade, que a gente vai falar dela agora. Então a quarta qual é? Perdemos a primeira, não fomos para o absoluto, não crucificamos. Perdemos a segunda, não angidificamos, não tornamos anjos. Perdemos a terceira, não nos qualificamos, nosso ego não permite, né, a gente viver no meio do justo na ilha. O que tem? Então tem o quarto caminho ainda. Qual é o quarto? O quarto é esse que Jesus pronunciou. Um no campo, um vai, outro fica. No moinho, uma vai, outro fica. Proporcionalmente, matematicamente falando, o que é isso? 50%, não é isso? Então 50% da humanidade tem chance de ir nisso. Então o alívio aí para todo mundo, né? Mas para ir da quarta possibilidade, que é o resgate, é preciso que esteja também trabalhando. Não conseguimos tirar um 7,5 para ir para a ilha, né? Mas tiramos lá uns 5, né, no nosso trabalho, então vai para o quarto resgate. Para onde vai? Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugares. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então está falando, na casa do firmamento tem muitos planetas, né? Então esta pessoa faz parte do ensinamento de Jesus Cristo, que é o mestre do mestre, né? Ela vai ganhar, vai ser resgatada, aí entra as naves para levar as pessoas, né, que são assinaladas. Ainda são pessoas boas, sua aura irradia a cor azul, que é a cor do manto da Nossa Senhora, né? Que é a cor do amor. Quando a pessoa está nervosa, irada ou de ódio, qual é a cor da sua aura? É roxa, né? Sanguinolenta. Então o amor, quando a pessoa vibra o amor, ela vibra essa cor azul. Então ela será levada para lá para quê? Mesmo deixando a ilha, ela vai desenvolver, dar sequência ao trabalho, né? Talvez um dia ser inserida aqui ou nunca mais no planeta Terra, né? Mas ela tem possibilidade, ainda não se perdeu. Quem não pegou esta quarta possibilidade, né, de resgate universal pelas naves, porque pela ilha elas não precisam de nave, né? O mestre pega e coloca na quarta coordenada, pronto, você vai, né, está dirigindo. E quem aprendeu a desenvolver por si próprio não precisa de resgate, vai sozinho, né? A gente precisa porque não conseguimos passar nas lições, nas provas, né? Até agora, mas ainda podemos passar. Então, a quarta é esse, não deu na quarta, não crucificou, não se edificou, não foi para a ilha, não foi para o resgate universal, para a morada do Pai, vai para onde? Vai para a quinta possibilidade. E a quinta possibilidade são os quintos dos infernos. Ó, já estou tudo amarrado, né? Quinta. Então, são as almas dos que não passaram na primeira, não querem mais nada, já foram julgados, né? já são habitantes da quinta. Infelizmente, para a quinta possibilidade não vai um punhadinho de almas, a humanidade toda, a grande multidão. Para o inferno, que é o local que anda cheio de pessoas, né, de boas intenções, de todo de trabalho, mas ninguém coloca em prática. Para que para o inferno? Também não é como a gente pensa, que o inferno é um lugar ruim, que é isso, que é aquilo, né? O inferno, pasmem vocês, ele foi criado por diabo ou por Deus? Só temos um Criador? Por Deus. Então Deus é um departamento, Deus criou o inferno como um departamento didático de educação do cosmos. Então é um departamento de educação. Então vai para lá para a alma ser purificada. A pessoa não conseguiu fazer o trabalho por si só. É o trabalho de morte que a gente chama de morte voluntária, né?
Então vai ter que entrar lá para fazer a morte compulsória. A força, né? Vai se decompondo ao longo de milhares de anos até matar tudo o que foi criado de ego, que Jesus chama de segunda morte, a morte da alma. Então, enquanto não morrer tudo para limpar a essência, né? Está lá se purificando e aprendendo, para depois ser inserido aqui na sexta raça, já lá para a quinta de novo, não vem na de ouro, não vem na de prata, não vem na de bronze, mas vem na de ferro, para repetir a mesma coisa no terreno das capitais, entendeu como é que é a coisa? Mas é isso que acontece, então fica lá milhares de anos, aí há muito sofrimento, né, da alma, porque a alma é um pouquinho de essência, está presa ao ego, que ele vai, por centrifugação, baixando nos mundos infernais, que é o inferno dantesco, descrito na Divina Comédia, no livro do Mestre Samael, e a gente já estudou muito sobre isso, né? Então, para a gente não cair no quinto caminho, ainda temos a possibilidade de ir para o terceiro ou para o quarto. Só depende de nós mesmos, temos informações. Então, para isso foi fundado o Projeto Arca, que vocês já faziam parte dele, né? A gente estava tocando o Projeto Arcas num outro paradigma, né? Na gnose valorizada. Agora nós temos ele na gnose sintetizada e valorizada. Então é muito mais objetivo. Um grau de objetividade enorme. O que significa isso? Significa que aquele conhecimento, aquelas coisas todas, os 100 livros do Mestre Samael, até os 5 básicos, os livros que eu escrevi lá, o livro que o Restrepo escreveu, tudo isso tem uma finalidade de pegar peixinhos e trazer, já cumpriu. Aquilo se torna material agora de pesquisa, apenas de material bibliográfico, que agora é só um livro, chama-se Ecólogos, conhece? Então nesse livrinho tem tudo que precisa para resgate, são 2 coisas, lembram quais são? Morte, os defeitos, distante, intensivamente, tem mais tempo, e desdobramento astral. Então toda a nossa formação, todo o nosso encontro agora é em cima dessas 2 coisas. Então o Projeto Arcas nosso, né, ele tem, chama Arcas, quer dizer, então, Associação de Resgates da Comunidade de Assinalados. O pessoal pensa que é de casal, né? Que na Arca só entra casal. Realmente é, mas isso é para uma outra etapa, né? Só entra na Arca casal, que ele pratica a transmutação da sua energia. Solteiro. O solteiro agora entra por misericórdia divina e graças ao Restrepo ele pegou lá nos mundos com o Samael Rabulu para poder dizer para a gente. Vai entrar na ilha toda pessoa que esteja trabalhando seriamente com a morte, né? Seja ela solteira ou casada. Mas precisa ser casado para criar os corpos? Precisa. Mas se ela está morrendo aqui, lá na ilha, ela pode fazer isso, né? Então ela vai poder fazer os corpos com tempo, vai ter espaço e tempo para fazer isso, né? Mas ela precisa estar fazendo agora a morte, né? Então por isso que ele só requer. Então o livro Ecólogo é o livro que nós vamos fazer no nosso projeto, tratar sobre ele. Ele tem o quê? A síntese gnóstica. Ele tem a síntese do conhecimento, ele tem a síntese de todas as práticas, o mínimo que a pessoa pode fazer para escapar da quinta caminho, né? Então nós vamos, a nossa missão, o Projeto Arcas tem o objetivo então de primeiro fazer com que a pessoa estude esse conteúdo mínimo e pratique. Então a pessoa estando estudando e praticando, ela tem condição de levar essa ideia, né? Trabalhar para que outros também estudem e pratiquem. Isso você cria um movimento. Então, resumindo, a nossa missão é estudar em primeiro lugar, praticar e difundir. Difundir o quê? A ideia, né? Difundir o conteúdo, a doutrina sintetizada do Rabulu que está no livro. E aí nós vamos fazer isso distribuindo o próprio livro para as pessoas. É a orientação que ele nos deu.
livrinho desse tamanho, vão gastar dinheiro? Não, tem a Fundação Alcione, que nos coloca o livro, a gente só tem que fazer esse papel de distribuir. E ele ordenou, o próprio mestre, ordenou o missionário Jorge Restrepo para fazer isto. Vocês podem ver na carta, antes dele morrer, o Rabulu, está lá na cartinha dele que ele passou por Restrepo. Então, como se faz isso? Ora, ele nos deu uma orientação, está no vídeo do 14º encontro, está traduzido já para português, e ele está conosco todos os últimos sábados de todos os meses, né, às 8 horas. Encontro especial com os brasileiros. Ele mandou-nos um livro agora, até com o endereço lá da Colômbia ainda, né? Que tem toda a síntese do que tem que ser feito. A gente já mandou para traduzir para o português, e o livro tem uns CDs, também vão ser traduzidos e vão ser colocados lá. Você está colocando todo o material, e ele mesmo fala, ó, tudo aquilo na Samael, tudo aquilo meu também, teve o papel. Agora é este simplesinho. Ah, mas o missionário, que ele é muito respeitado, né? E o livro dos rituais falsos, da falsa igreja gnóstica, que ele escreveu tudo, não, aquilo vocês podem consultar como biografia, né? Mas não, você vai ficar estudando e vai perder o tempo, e não aplica, né? O ego quer encher de teoria, como a gente estava conversando hoje com o Cleiton, né? Então nós estamos nesse momento agora, dessa síntese gnóstica, né? E como vamos fazer isso? A gente vai, no último sábado de cada mês, é o nosso encontro geral, aquele que a gente fazia, que vem gente do mundo de grandes partes, né? Você de São Paulo. O que a gente faz? A programação de estudo do tema daquele dia, depois uma pizzazinha aí, alguma coisa, né? No sábado, um jantar em grupo. Tem uma programação. E no domingo de manhã a gente faz a distribuição, ou seja, aquilo que a gente fazia na Nova Ordem, a gente saiu de 2 em 2 para pregar cartazes nos bares, na residência, nas praças públicas. Agora não, nós vamos ou com um panfletinho que a gente vai elaborar, ou com o próprio livro, né? Fazer isto, que é o terceiro